Pessoal, tudo bom? Matheus Schettini aqui. Continuando com a discussão sobre carreira em VC, recebemos uma pergunta de uma pessoa que diz que estagiou num fundo que ela considera pequeno, tá? E ela quer saber o que fazer. Ela quer orientações e ela pergunta se isso conta a favor ou contra ela no processo de entrar como analista em algum outro fundo, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho de como é o processo de recrutamento em Venture Capital. Diferentemente do que acontece em outras indústrias do conhecimento, onde processos seletivos são abertos para preenchimento de vagas, sejam elas sazonais, sejam elas on demand, em VC é muito raro que a gente veja processo seletivo estruturado. O que a gente vê muitas vezes são partners, são pessoas seniors do fundo, acessando a rede, perguntando sobre recomendações de pessoas que querem entrar em venture capital, e então muitas vezes essas vagas são preenchidas com o networking dos partners do fundo, tá? Também um fundo de venture capital acaba operando numa estrutura muito lean. Se você opta por operar como Andreessen Horowitz, onde você tem um time de portfólio services gigantesco, ok, a gente consegue ver estruturas maiores. Mas, na média, um fundo consegue rodar com uma estrutura bastante enxuta, tá? Então, o fundo acaba contratando em dois casos. Primeiro, quando uma pessoa sai e ela precisa ser substituída. Em segundo, quando o fundo decide que vai expandir operações, decide que vai levantar um novo veículo de investimento que vai ser maior, vai precisar de mais gente para cobrir novas geografias, novos setores, ou seja, num processo de expansão. Só que é muito difícil para quem está de fora ter uma leitura de quando esse processo seletivo vai ser aberto. Tá? Então, por isso que a gente sempre recomenda para as pessoas que tenham interesse na carreira de VC, sempre estar em contato com os fundos, sempre estar em contato com as empresas que foram investidas por fundos, para, primeiro, começar a fazer um networking que a gente chama de positivo, certo? É um networking para tentar, de alguma maneira, gerar valor para o fundo, é um networking para mostrar interesse, que no final do dia mostra o quão interessado o candidato ou a candidata está, e faz com que, de novo, se o networking for positivo, acaba fazendo com que essa pessoa se torne top of mind do fundo na hora que a vaga abrir, tá? Por isso esse networking, de novo, positivo, a gente pode falar no futuro um pouco mais do que a gente considera um networking positivo, é tão importante para quem está almejando uma vaga em venture capital, tá? Mas vamos voltar para essa pergunta. Essa pessoa quer saber se o fato dela ter estagiado em um fundo que ela considera pequeno a deixa em desvantagem versus outros candidatos. É muito difícil a gente achar que sim, tá? Porque, primeiro, essa pessoa já passou um tempo dentro de um fundo, tá? Entende as rotinas, entende as dores, entende o processo decisório. Essa pessoa começa já a transitar no ecossistema, entender o linguajar, entender os trejeitos dos participantes. Essa pessoa está sempre, muito provavelmente vai estar mais atualizada, mais up-to-date em relação ao que está acontecendo no mercado, em relação aos trends que são quentes, em relação aos dilemas, em relação, às vezes, até os preços do momento do que uma pessoa que está começando a tatear nisso, tá? Então, acho que como toda carreira, toda experiência prévia é válida, tá bom? O fato de ser um fundo pequeno não diz nada em relação às suas chances com outros fundos. A única coisa que diz você já testou a carreira. Se você testou a carreira e você quer continuar nela, alguma coisa você viu de positivo, tá? Bom, pessoal, como eu falei, a gente vai continuar falando um pouquinho mais de carreira em VC nos próximos dias. Continuem mandando as suas perguntas, estamos aqui para ajudar. E, bom, por hoje é isso. Um abraço. Tchau, tchau.